texto da nossa meditação de hoje está em João 13, 31 a 38. Jesus indo para o final do seu ministério. Na verdade, é a última noite de Jesus, antes da sua morte, e ali conversando com os discípulos. Então, João 13, 31 a 38, a versão bíblica conhecida como Nova Almeida Atualizada, diz assim: Quando Judas saiu, Jesus disse... Judas saiu naquele momento do jantar, né? Jesus diz para ele o que tem que fazer, faz logo, e ele sai para trair Jesus. Então, quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem. Filho do Homem é um título para o próprio Jesus. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, olha a palavra de carinho aqui de Jesus para os discípulos. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Jesus está falando da sua morte. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então, ainda naquele momento, Jesus profetizou, previu aquilo que Pedro faria naquela mesma noite. Quero repetir aqui os versículos 34 e 35, que são aqui a base principal para a nossa conversa. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Meus amigos, estas palavras de Jesus foram pronunciadas na última noite dele com os apóstolos, pouco antes da sua morte. Naquela noite, Jesus lavou os pés dos discípulos e também anunciou que seria traído. Era um momento tenso, um momento de ódio contra Jesus. Mas ele falava do amor que deveria reinar entre os seus seguidores. Versículos 34 e 35. E assim nós percebemos, neste texto, algumas características do amor entre cristãos, entre nós, na visão do próprio Jesus, aquilo que ele espera de nós. Nós vemos então neste texto, por exemplo, que o amor entre cristãos é um assunto de extrema importância. Se não fosse assim, Jesus não teria falado a respeito dele naquele momento. Ele tinha pouco tempo para falar com os discípulos. E como um pai carinhoso, se dirige a eles como filhinhos. Aqui é a única vez que aparece a palavra grega teknion nos evangelhos, na forma diminutiva, teknia. É uma expressão de carinho. O tempo era curto, e Jesus não perdeu tempo com assuntos supérfluos. Carinhosamente falou para os seus filhinhos a respeito do amor que eles deveriam praticar ali entre eles, os discípulos de Jesus. Também vemos no texto que o amor entre cristãos é um mandamento. Versículo 34, na primeira parte, ainda que nós não tenhamos aqui no texto original nenhum imperativo, ou seja, nenhum verbo que expressa uma ordem, mas apenas subjuntivos, verbos que expressam aí desejos. A ordem é clara pela utilização do termo mandamento, entolê, no grego. Poderíamos dizer que o texto mostra que o desejo de Jesus é que sigamos sua ordem. Mandamento não é opcional. Não, você não opta. Mandamento você cumpre. Então, isso mostra que o amor entre cristãos é mais do que sentimento. Ele pode até mesmo ir contra o sentimento.
como você vê no mandamento de Jesus, que amemos até mesmo os nossos inimigos, como você pode conferir lá em Mateus 5:44. Vemos também que o amor entre cristãos deve ter Jesus como modelo. Ele é o modelo. Jesus não apenas falava de amor, mas vivia o amor, praticava o amor. O amor é prático e assim nós devemos amar. Muitos cristãos na história têm seguido este exemplo, graças a Deus. Tertuliano, de acordo com um autor aí chamado Bruce, F.F. Bruce, registrou este amor entre cristãos por volta do ano 100 depois de Cristo, escrevendo que os pagãos testemunhavam dos discípulos de Jesus dizendo o seguinte: vejam como eles se amam e estão prontos a morrer uns pelos outros. Olha, que coisa, não é? Que amor aqui entre os cristãos. Jesus ainda destaca que o amor entre os cristãos é a marca registrada de seus discípulos. Os cristãos não são conhecidos como discípulos de Jesus por causa da roupa, do cabelo, por não fumar, não frequentar este ou aquele lugar, etc, etc. Não. Ainda que devam cuidar dessas coisas também. São conhecidos pelo amor recíproco que praticam. Por meio deste amor é que nós mostramos a todos que nós somos seguidores de Jesus. Que os de fora possam dizer a nosso respeito: vejam como eles se amam.